Pessoal, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto. Hoje, infelizmente, um dia muito triste aqui em Piracicaba. Acordamos, a cidade acordou aí com a notícia, né, da morte da ex-vereadora Madalena, ainda em causas não esclarecidas, né? Então, realmente, hoje, infelizmente, apesar de a gente estar aqui em mais uma live que de maneira inédita, a gente vai entrevistar 3 pessoas de uma vez só, que é o pessoal, os membros do mandato coletivo A Cidade é Sua, o primeiro mandato coletivo a ter um cargo na Câmara de Vereadores. Então eu estou só aqui marcando, já estou chamando o pessoal. Espera aí que eu estou assim, só colocando o nome deles aqui certinho. E é isso aí, a gente vai ter uma live então aqui inédita. Essa possibilidade de trazer, né, esses novos... Olá, Silvia, tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Seja bem-vinda em mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto. Você que já participou na semana passada enquanto diretora da Escola do Legislativo, agora está aqui enquanto integrante do mandato coletivo A Cidade é Sua, né? E eu estava lembrando no início da live, o primeiro mandato coletivo que nós temos em Piracicaba que conseguiu uma vaga na Câmara, né? Então é muito interessante a gente poder fazer essa live aqui com 3 pessoas, né? Então vai entrar a Silvia, já entrou aqui, Silvia Morales, depois o João Scarpa, que está entrando. Olá, João, tudo bem? Boa tarde, Boa bem tarde, por aí. seja bem-vindo. E o Pablo, deu aquele problema de novo. Se você puder... Aqui, voltou. Agora estou convidando você de novo, Pablo. O Pablo estava com uma dificuldade aí para poder entrar. Então, antes de mais nada, pessoal, queria agradecer, só esperar o Pablo entrar, agradecer o pessoal que está entrando aqui também para acompanhar. E como eu estava dizendo, hoje é um dia muito triste em Piracicaba, acordamos com essa notícia terrível, né, da morte da ex-vereadora Madalena. É uma situação muito complicada, assim, acho que todo piracicabano tem alguma lembrança, alguma história, algum momento em que a Madalena contribuiu para dar vamos dizer assim, esse encanto na vida do piracicabano, né? Sem dúvida, uma figura ímpar que a gente aqui lembra com muita saudade e que vai ficar aí na memória do piracicabano, na memória da Câmara, já que ela foi vereadora na Câmara na gestão de 2013 a 2016, teve ali uma passagem, né, também marcante na Câmara. Então, para nós aqui é um momento de muita tristeza. Eu peço realmente desculpas a vocês pelo mandato coletivo de acontecer, de marcarmos a nossa live nesse dia com essa notícia, mas não tem como não abrir uma live aqui do Parlamento Aberto sem fazer essa referência à memória da Madalena, tudo que ela representa, em termos de luta, seja contra o racismo, seja contra a homofobia, seja contra a transfobia. Então, assim, realmente é um momento muito marcante aqui para nós. Mas estamos aqui de forma inédita, com 3 pessoas na nossa live do Parlamento Aberto. E não poderia ser diferente, viu? Quando eu vi a possibilidade de fazer o Parlamento Aberto com 3 entrevistados, eu falei, não, tem que ser com o mandato coletivo A Cidade é Sua, pô. Não pode ser diferente, né? Ainda mais porque nós temos essa experiência nova, essa experiência, eu digo sempre, é nova e inovadora, né, dentro da Câmara, de ter um mandato coletivo. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, né, parabenizar pelo mandato, parabenizar pela iniciativa, e aí fazer um carrosselzinho, começando pela Silvia, depois o Pablo, depois o João, fazendo uma sequencinha aqui que está aparecendo para mim, aí cada um dá uma mensagem aí inicial, uma fala inicial. Olá, gente, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Infelizmente, hoje nós acordamos com essa notícia triste, mas vamos lembrar, né, da Madalena com respeito, alegria e que ela trazia, e vamos continuar a nossa conversa aí sobre o nosso mandato coletivo. Por enquanto é isso. É isso aí. E aí, Pablo Carajol.
Olá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, né? Na verdade, desculpa. Boa tarde, Eric, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí do Parlamento Aberto. Para nós, uma satisfação a participação nesse espaço importante da Câmara. E, infelizmente, né, como o Eric colocou e a Silvia já citou, nós aqui rendemos as nossas homenagens à grande Madalena, né, figura emblemática aí na cidade, e ter sofrido esse crime bárbaro aí que nós esperamos e nos posicionamos desde já pela apuração firme e rigorosa por parte das autoridades, né? E nos colocamos aí em solidariedade também à família e a todo o povo piracicabano que gostava da Madalena. Perfeito. João Scarpa, seja muito bem-vindo também aqui à nossa live. Oi, Eric. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite, né? Acho muito importante nós estarmos aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito desse formato, né, de inovação, de atuação, né, que, como você disse, é um tanto quanto inovador. Mas eu queria dizer assim que se você não começasse a live fazendo essa homenagem, né, essa fala sobre o que aconteceu, infelizmente, com a nossa Madalena, a gente com certeza o faria. Então não tem que pedir desculpas de nada, não, imagina. E eu queria também reforçar, Eric, que além dessa alegria toda que a Madalena sempre trazia para quem estivesse ao seu redor, com as suas brincadeiras, né, o seu jeito de se aproximar das pessoas, ela ocupou um lugar muito importante dentro da Câmara dos Vereadores. Um ambiente político que geralmente é destinado para homens brancos, heterossexuais, né? Então agora ela veio mostrar que é possível, sim, uma mulher preta, travesti da periferia também estar aqui dentro da Câmara. Com todas as dificuldades que ela teve, né, para conseguir assumir, né, o seu cargo e realizar o seu trabalho aqui dentro, mas ela também trouxe essa importante marca para a cidade de Piracicaba. Hoje, infelizmente, perdemos Madalena, mas nós não vamos perder jamais de vista o histórico de vida dela aqui. Perfeito, João. Muito bem lembrado, o trabalho dela na Câmara. E só para também completar aqui nesse 7 de abril aqui tão marcante, né, a morte da Madalena, mas também hoje é o Dia Mundial da Saúde também. Queria então aproveitar, mandar também todo o nosso apoio, a nossa solidariedade aos profissionais da saúde que estão aí trabalhando contra o Covid. E também não poderia deixar de lembrar o Dia do Jornalista. Então, um grande abraço, um beijo a todos os meus colegas, as minhas colegas jornalistas. A gente que também tem um trabalho árduo de enfrentar tantas fake news aí que a gente enfrenta no dia a dia. Então assim, aproveito também mandar uma mensagem para os meus colegas aí. Tem tantos, inclusive hoje mesmo eu estava relembrando, até fazer memória aqui, né? A província lá do Cecília Elias Neto publicou uma entrevista da Madalena feita pelo jornalista, o Ronaldo Vitória, né? Isso em 2006. Então, assim, eu estava lendo a entrevista, então aqui juntando, né, dois acontecimentos históricos aí, infelizmente, né, o falecimento da Madalena, mas também a memória aqui. Então, em nome do meu querido Ronaldo Vitória, também já falecido, eu estendo a todos os meus colegas e colegas jornalistas. Mas vamos lá, falar do... Ô, Eric, oi. Eu poderia só fazer uma parte bem rapidinho, pois não, por favor? Fique à vontade. Tá, queria dizer o seguinte, né, em cima dessa tua fala, que para nós, artistas, né, com a vinda da pandemia, a gente teve a nossa vida assim totalmente anulada profissionalmente falando, né? Já os profissionais da saúde tiveram o seu trabalho multiplicado N vezes, né? Inclusive muitos deles até perderam a vida realizando o seu trabalho, né, atendendo aos doentes aí. Então acho que as pessoas elas precisam de fato se conscientizar do perigo que é, sabe? E tentar mudar o seu comportamento, né? Então fica aqui a nossa homenagem aos profissionais de saúde que estão ali na frente mesmo, né, de toda essa situação terrível que a gente está enfrentando. Era só para deixar registrado a nossa homenagem. Então. Bacana, cara. Então vamos lá falar um pouco do mandato coletivo. Quando vocês foram eleitos, nós fizemos algumas reportagens, já fizemos muito relato sobre como que vocês se encontraram, né? A amizade que já havia antes, daí o contato a partir ali da relação dentro do PV com a ex-vereadora Nancy e que isso possibilitou esse diálogo, essa confluência aí de interesses. Então até deixo aqui um convite, quem quiser saber como se formou o mandato coletivo, né?
tem material na Câmara que explica isso, né? Porque eu gostaria de, nessa live, a gente tratar mais agora da atuação, já que temos aí temos aí mais de 3 meses já, quase 100 dias de atuação do mandato coletivo, e hoje num processo muito importante, né? Vocês estão se conectando com esferas nacionais, né? Porque é um fenômeno nacional, inclusive, os mandatos coletivos. Então, gostaria que a gente começasse a nossa fala, e aí eu acho que cada um pode contribuir de alguma maneira nessa resposta, falar um pouquinho desse fenômeno que se chama mandato coletivo. Tem mandato coletivo com 17 pessoas, tem com 8 pessoas, tem com 3 pessoas. Eu estava outro dia mesmo escutando um podcast com uma moça que é do mandato coletivo lá do PSOL, lá em São Paulo, né, que é uma advogada. Agora me fugiu o nome dela, mas enfim. Você tem mandato coletivo no Brasil inteiro. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse fenômeno do mandato coletivo. Aí, fazendo o nosso carrossel aqui, começo de novo com a Silvia, depois passo para o Pablo e também para o João. Pois é, nós já nos conhecíamos, né? Eu, Pablo e João. Eu sou engenheira civil, trabalhei na prefeitura um tempão, na INDAP, na Secretaria de Obras, sempre atuando em questões não tanto de política partidária, mas de políticas públicas na INDAP, com habitação, né, projetos. E depois vim trabalhar com a Nancy como assessora e, na verdade, eu falava assim que eu não queria sair candidata. Mas quando veio essa proposta do coletivo, eu achei que é a nossa cara. E nós nos unimos, né? Aí eu criei coragem, vamos dizer assim, e gostei do formato. Nós nos unimos pensando em criar um mandato, uma proposta maior em cima da cultura de Piracicaba, porque a gente vive a cultura, né? A gente gosta de estar no meio cultural. O Pablo e o João vão colocar aí a questão profissionais deles. E aí nós nos unimos, né? E formamos esse mandato coletivo lá desde o início da campanha. Já sabíamos que a gente ia estar junto nessa forma coletiva. Desde então, já conversando, estudando a questão dos coletivos através de apostilas da RAPES, que é uma rede de ação pela sustentabilidade, fazendo lives com outros mandatos coletivos que já tinham passado por Limeira, o de Alto Paraíso do Ivan Diniz também, que é um piracicabano que nos ajudou bastante. E nós começamos a fazer a campanha, né? Lógico, apoiando majoritário a vereadora Nancy pelo PV, né? A gente está tudo filiado no PV. E acabamos que é um mandato coletivo, assim, a gente chama meio de plural, né? Porque cada um é de uma área, né? Eu sou da área do meio ambiente e urbanismo, eles da área da cultura, educação, mas que desde a campanha nós já começamos a montar toda a proposta conjunta, já começamos a fazer o estatuto nosso conjunto, e foi muito bacana, né? Ganhamos, estamos aí, tá sendo muito bacana. A gente está com... Depois a gente volta a falar, mas tem fóruns de debates na área de urbanismo, escola do legislativo em várias as áreas, nós estamos lá com a participação de várias áreas. Então, tem sido bem bacana. A gente divide responsabilidades, né? Por isso esse termo né? Também divide responsabilidades, ações, propostas. Está sendo um grande aprendizado e a gente se considera realmente o primeiro mandato coletivo aí, coletivo mesmo do município, né? Teve 5 candidaturas passadas aí nessa legislatura e nós entramos aí. Mas vou deixar um pouquinho para eles falarem também. Perfeito. Pablo? Vamos lá. Então, Eric, para nós, essa questão do mandato coletivo, como a Silvia já assim, recontextualizou, realmente a proposta, né, desse formato, ela vem para ocupar um espaço da crise de representação política que o país vive atualmente. Não é só o Brasil, né, isso se passa em outros países, né, que é a questão da representatividade e do próprio lugar tradicional, né, que a política institucional ocupa para as sociedades.
Do ponto de vista da atuação, o João vai poder depois aprofundar essa questão da frente, mas exatamente a criação dessa frente nacional dos mandatos e mandatos coletivos, ela vincula o âmbito municipal ao âmbito nacional e até internacional. Ou seja, é uma forma de muitos debates que até então não chegavam, né, ou não chegam, infelizmente, aos parlamentos, né, municipais, muitas vezes de pouca forma eles ocorrem também nas assembleias, inclusive existem 2 mandatos coletivos atuando nas assembleias legislativas, um em São Paulo e um em Pernambuco, né, que inclusive estão nessa frente nacional dos mandatos coletivos. É uma forma de promover e de traduzir muitos desses debates e dificuldades, né, que ocorrem em âmbito nacional para a política municipal. Então, a necessidade da construção e da criação dos mandatos coletivos, ela vem para cumprir exatamente a falta que a própria política institucional não consegue cumprir, não consegue dar conta. Então, essa frente nacional, ela surge com esses objetivos, né, de aglutinar todos esses mandatos coletivos e também discutir o seu arcabouço jurídico, né, e político, né, de como essas propostas elas devem ser construídas no âmbito da legislação nacional, estadual e até municipal, e até dos regimes internos, para que esses formatos, né, dos mandatos coletivos eles sejam legitimados e fortalecidos. Então é uma frente nacional dos mandatos coletivos. Exatamente. Está criada, inclusive, no Instagram, no Facebook, mas agora eu passo para o João para ele poder. Eu acho importante essa questão, depois eu quero me aprofundar, mas agora vai por conta das questões legais, que muitas vezes a crítica ao mandato coletivo ele vem nesse termo. Legalmente não existe co-vereador. Até depois queria que você falasse um pouco sobre isso. Vai lá, João. Sim, Eric. O que eu queria dizer é o seguinte, né? Que a gente propõe uma atuação, uma horizontalidade, né? Seja entre nós 3, que estamos à frente do mandato, né? Eu, Silvia e Pablo, quanto as pessoas, os demais integrantes aqui da nossa equipe, né? Então, um exemplo prático, assim, tipo, a Silvia, ela tem o CPF lá na Justiça Eleitoral, então ela é a vereadora oficial, a porta-voz oficial, ela que ocupa os espaços institucionais que eu e Pablo não podemos ocupar praticamente. Só que, por exemplo, tanto a Silvia quanto eu quanto o Pablo estamos no gabinete trabalhando operacional também. Então a gente também elabora requerimentos, a gente também elabora indicações, a gente atende a população, dá os devidos encaminhamentos, a gente faz o retorno para a população daquilo que foi trazido para a gente, né, como solicitação, e isso também com os demais integrantes da nossa equipe. Então, eu já trago o coletivo como experiência profissional dos grupos de teatro que eu atuei, né? Então, para mim, não existe uma outra forma de trabalho que não seja essa, democrática, coletiva. Não existe em nosso gabinete nenhuma decisão monocrática. Não existe em nosso gabinete nenhuma decisão que foi tomada apenas pela Silvia, apenas pelo João, apenas pelo Pablo. Tudo é muito através de diálogo, inclusive com o nosso Conselho Político e Social, que abrange aí cerca de mais 40 pessoas de diversas áreas. Então, existe esse mandato coletivo, né, representado por nós 3, e existe, por trás de nós 3, esse conselho, a nossa equipe, e todo e qualquer cidadão que se apresenta aqui no gabinete com algum tipo de solicitação, ou até mesmo de crítica ou de contribuição. Então, esse formato de coletivo, não existe assim um padrão, uma regra, para assim, é isso ou é aquilo. O que existe, que a gente tem discutido inclusive nas frentes, é o seguinte: o coletivo, ele se justifica e se dá já desde a sua campanha pelo projeto que foi apresentado. Então, o nosso projeto apresentado foi um coletivo de 3 pessoas à frente e mais o conselho, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Se uma pessoa, um vereador se elege individualmente, e aí ele lança um programa, ou um site, ou um aplicativo, para que ele possa se comunicar com a população, isso não configuraria no que nós estamos, né, estudando e criando como um mandato coletivo.
Ele cria uma forma de participação popular que todo gabinete deve ter, seja virtualmente ou seja presencialmente. Agora, e também tem uma outra questão que é assim, se vereadores eleitos acabam trazendo para o seu gabinete outros candidatos ou candidatas que não conseguiram se eleger, isso também não configuraria um mandato coletivo, né, porque não foi apresentado como tal. Estou dizendo assim, dentro do que a gente tem estudado, né, inclusive para que a gente possa aí questionar legalmente, né, o que configura um mandato coletivo. Né? Porque senão isso tira também um pouco, Eric, a força da própria proposta. Né? Senão daí todo mundo vai poder falar assim, não, a gente trabalhar coletivamente é uma coisa, agora a proposta de um mandato coletivo, ela tem esse diferencial, ela já se apresenta desde a campanha. Perfeito. E é interessante que nas 3 falas eu acho legal que sempre aparece a palavra diálogo, né? Diálogo de forma colegiada, diálogo coletivo, diálogo com a sociedade. Mas a gente tem que entrar nesse ponto porque vocês hoje estão enfrentando o diálogo da política institucional. Né? Eu acho que, talvez, me parece que é um desafio tanto, porque, como o Pablo bem colocou, como surgiu como uma resposta de representatividade, de legitimidade da representação que nós vivemos no Brasil, e aí é uma discussão muito ampla, né, que a gente tem que fazer, mas está aí, é uma realidade. Não adianta querer dizer que não existam mandatos coletivos, porque legalmente não pode existir. Aí eu queria que vocês retratassem para mim um pouco dessa relação com a institucionalidade, como tem sido, quais são as dificuldades. E quando eu estou falando de institucionalidade, não estou falando só dentro da Câmara, mas também com prefeitura, com outros órgãos públicos. Né? Não estou só corporativizando, não. Pensando numa questão bem ampla. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem fala? Não, vamos no carrossel. Continua nesse carrosselzinho aí. Silvia, Pablo. Pois a gente, como o Pablo e o João já colocaram, a gente vive nesse ambiente que é um ambiente mais egocêntrico, um ambiente institucional meio travado, né? Tudo que é legalmente colocado ok, o que não está, né? Não está escrito, não pode. Então, não tem sido fácil. A gente já sabia que não ia ser fácil, mas a gente tem conseguido caminhar até que bem, principalmente entre a gente mesmo. O diálogo é grande, os compartilhamentos de decisões, de ações. E eu mesma, quando vou para a sessão, a gente já discutiu tudo antes, já compartilhou. A voz é do grupo, a voz é dos 3, né? Na verdade, eu represento lá, que é o meu nome que estava na urna, mas a voz é dos 3. A gente tinha noção, tem alguns espaços que tem que eu assinar comissões, por exemplo, mas tudo é bem discutido, inclusive com esse conselho político que a gente tem, que o João colocou bem, conselho político e social, que tem pessoas profissionais de todas as áreas. Mas não é fácil, né, Eric? A gente sabe que assim, até entre amigos existe uns questionamentos, às vezes umas chacotas. Co-vereador, não existe a palavra co-vereador, né? Alguma coisa desse tipo, né? E a gente, não, co-vereador, tá bom, não tem uma lei que fala que tem essa coisa do co-vereador, mas é uma maneira até pedagógica de se falar, se compartilha, né? Se é o co mesmo, né? Se corresponsabilidade. Então, a gente tem tentado nos espaços nos colocar, e lógico, respeitando a institucionalidade. Tem coisa que não dá para chutar a porta, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que, na medida do possível, a gente está conseguindo se colocar e, mesmo nas nossas redes, os 3 se colocam, os 3 fazem vídeos, os 3 colocam alguma publicação, né? E tudo que vê nas nossas redes, a gente pode se colocar sim, às vezes no institucional nem tanto. Então, isso é uma maneira de, daqui a um tempo, não vai ter volta, né? Uma coisa que é inovadora, mas veio para ficar, né? Porque a gente tem visto aí os dados, cresceu super, teve 22, depois os meninos podem colocar melhor aí, que estão participando até mais da frente, 22 candidaturas coletivas agora, né, em 2020, né? Então, quer dizer, cresceu muito, tinha 2, 3, de repente vai para 22. Isso não tem muita volta mesmo, né? Uma maneira aí de compartilhar mesmo decisões
Quando eu falei de plural, né, na verdade, cada um vem de uma área e tem esses mandatos coletivos mais homogêneos também, né? Então, tem vários, não tem receita pronta. Os homogêneos, as pessoas, os co-vereadores se unem por conta de uma causa sobre mulheres, gênero, né? Causa da negritude, por exemplo. O nosso não, veio, né, com várias frentes e a gente consegue estar em todas as frentes e, ao mesmo tempo, estar em conjunto em alguns objetivos que a gente já vinha lá da campanha, como bem colocou o João. Isso já vinha desde lá de agosto, setembro, trabalhando como coletivo, tanto entre a gente como com o conselho político, com o nosso grupo. Pablo? É muito bem colocado pela Silvia, né? E realmente, Eric, os espaços que os mandatos coletivos passam a ocupar a partir de 2016 e que tem ampliado, né, a cada eleição, realmente esse debate ele vai ter que se dar também na sociedade, né? Tanto nos espaços jurídicos, né, ou vamos dizer assim, formais, né, como a própria justiça eleitoral. Então, nós temos buscado junto a esses mandatos coletivos, a essa frente nacional, pautar alguns assuntos que tratam da regulamentação e da regularização dos mandatos coletivos, para que a gente, esses mandatos, eles tenham uma segurança jurídica e também uma funcionalidade que seja reconhecida pelos parlamentos. Isso está num caminho, nós já realizamos na semana passada uma live, essa frente nacional com representante de 28 mandatos e mandatos coletivos, alguns deputados que possuem emendas, né, para a regulamentação dos mandatos coletivas. Inclusive, na semana passada, o senador Randolph Rodrigues, que é da Rede, também lançou uma regulamentação, na verdade, um projeto de lei complementar, né, no Senado, para regulamentar os mandatos coletivos, e isso em diálogo com esse grupo. Então, o papel dessa frente é exatamente promover um debate nacional, legitimando, né, as causas e bandeiras, todo o movimento que está por trás desses mandatos eleitas, que não é pouco, é muito significativo, né? É uma série de lutas históricas, né, de minorias, de questões que estão, inclusive, sendo fortemente atacadas por esse governo federal, e a gente deve, sim, trazer a pauta do município, porque exatamente as políticas municipais, elas estão sendo como nunca foram atacadas devido a uma ausência e a um desmonte das políticas federais. Isso precisa ser dito nas câmaras municipais. Nós estamos sofrendo com a pandemia da forma que estamos, porque o governo federal não fez as contratações, não fez a compra, não fez a diplomacia, né, porque tem ministros que não servem ao ministro de Estado, se fala de serviço, né, com o Estado brasileiro, e isso sim nós estamos sofrendo, a fome, a falta de emprego, todas as questões da ausência das políticas federais, e elas estão recaindo sobre os governos municipais e as câmaras. Então isso precisa ser dito, e os mandatos coletivos apontavam isso já desde a eleição do Bolsonaro. Perfeito, Pablo. Concordo. Eu não posso dar muita opinião, mas eu concordo. João, vamos lá. Sim, eles falaram já bastante a respeito disso, né? Eu acho que a organização da frente das coletivas, dos mandatos coletivos e coletivos, a gente tem trabalhado nesse sentido da experiência de cada mandato e mandata na sua casa, né? Então, quais os pontos positivos e negativos? Quanto que determinado mandato andou, quanto que determinada mandata regrediu, né? E aí nesses pontos que às vezes a casa argumenta juridicamente, não pode por causa disso, ou porque isso não está aqui. São esses pontos que a gente precisa colocar na legislação eleitoral. Então, a gente está fazendo, além de tudo, esse trabalho, entre aspas, educativo, dentro da instituição,
Por quê? A gente tem aqui os departamentos, tem os colaboradores, né, tem os outros vereadores e vereadoras, que alguns já entenderam, já respeitam e já tratam como tal. Ou para outros parece ser indiferente, né? E o outro se coloca contra, né? Toma uma atitude assim, contrária, até com algumas ações, no sentido de impedir, de querer provar que isso não existe, né? Agora, o que a gente tem, Eric, que é muito importante ser ressaltado, que é o feedback da sociedade, do cidadão e da cidadã, né? Eles compreendem, respeitam e tratam como tal. Tanto que várias demandas são trazidas para o gabinete através da minha pessoa, outras através da pessoa do Pablo, outras através da pessoa da Silvia, até através das pessoas que trabalham com a gente na equipe, né? O gabinete, a Thalita, a Aline, né? A Pâmela, que estava com a gente, saiu, o André, que está entrando agora, enfim. Então, esse reconhecimento da população, ele é muito importante no sentido dessa regulamentação que o Pablo disse, né? Porque não adianta apenas os mandatos e mandatas lutarem por isso, né? Se não tiver o apoio social, o apoio da população, né? Então, eu acho que era mais isso mesmo que eu queria dizer, e que aqui, especificamente aqui em Piracicaba, nós estamos fazendo o nosso trabalho de uma maneira muito honesta, né? Estamos trabalhando pra caramba, dia de sessão de segunda e quinta, né, quando estava tendo as sessões, a gente chega aqui tipo 8 horas da manhã, sai 11, 11 e meia da noite, né? Não estou exagerando, quem quiser vir quando puder, né? É só vir aqui, vai ver que a gente está por aqui, ou está na rua, ou está fazendo reunião. Então, o fato de sermos em 3 facilita nesse sentido de podermos estar em alguns outros espaços nos quais podemos estar como co-vereadores, né? Mas também traz uma certa problemática que é assim, o operacional, às vezes a equipe que tem no gabinete, para dar conta de toda essa demanda, às vezes fica um pouco pesado e tal, mas estamos levando. Como eu falo sempre para a Silvia e para o Pablo, que existe o tempo cronológico, né? Se a gente não consegue acelerar o tempo ou fazer ele parar. Então, dentro do tempo que nos é possível, estamos dando conta de tudo, damos devolutiva de tudo também. Bacana. Você fala da sociedade, eu acho interessante porque, ó, por exemplo, aqui temos vários comentários aqui, ó, e eu acho que é legal a gente dar essa fala também para quem está nos acompanhando aqui na live. Por exemplo, Igor, eu vi aqui, Igor, ele está falando assim, como que ele poderia participar do mandato coletivo. Eu acho que é só entrar em contato com o mandato coletivo, ver as ações, né, em que você pode contribuir e tá de portas abertas aí para você também contribuir, fazer parte do conselho, de repente, né, enfim, ter esse envolvimento. Então fica aí o recado pro Igor que mandou aqui. O recado até, nem tô achando mal o recado dele, tanto recado que tem a mais aqui. Tô tentando, aqui ó, o Anselmo Figueiredo, acredito, né? Falando aqui, excelente discussão sobre mandato coletivo, necessária, parabéns ao Parlamento Aberto, valeu, Anselmo. É o Theo, tá certo, é o Theo. Aqui, ó, achei o do Igor falando também como que faz parte da equipe, ele tá aqui. Aí tem aqui o comentário do Pablo, que tá falando das redes sociais aqui, a criação da Frente Nacional das Mandatas e Mandatos Coletivos, então é Frente Coletivas. Quem tiver aí, quiser seguir, é @Frente Coletivas, né? Então tem aqui a Lia Mara, eu entrevistei a Lia Mara na segunda-feira, e ela tá falando aqui, ó, que haja evolução das leis nesse sentido, inclusive revisão da lei eleitoral. E eu concordo com a Lia Mara também, viu? E aqui, a minha esposa, a Flávia, tá mandando aqui, ó, boa tarde, vizinhos de gabinete, saudade. Tô aqui do lado, verdade. A Flávia tá trabalhando com a vereadora Alessandra, né? Então aqui o gabinete é vizinho. Bacana. E o que vocês podem dizer, né? A gente tá falando aqui, já falou do formato, do fenômeno, né, do mandato coletivo, né? Aí o Pablo falou essa coisa do trabalho que, pelo que eu entendi, acabou virando um trabalho vezes 3, né? Que é um mandato com 3 co-vereadores, então acaba você tendo uma demanda maior. Mas quais são as pautas hoje que vocês estão aí mais focados? Quais são os trabalhos que vocês estão desenvolvendo de uma maneira mais, vou dizer assim, oficializada, mas que está mais dentro do radar do mandato hoje? Claro que cada um aí pode puxar para o lado que atua com mais intensidade, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco desses trabalhos que estão acontecendo hoje no mandato coletivo em Piracicaba. Silvinha? Vamos lá.
Pois é, nós também acabamos herdando alguma coisa da vereadora Nancy, né? Alguns fóruns que a gente já vinha participando, inclusive uma das assessoras nossa é a Aline, que também foi nossa estagiária e depois foi assessora do vereador Capitão Gomes e que também era da Comissão de Meio Ambiente. Então, tem umas pautas ambientais que acabaram vindo já na sequência aí e que a gente tem tentado dar continuidade. Por exemplo, o Fórum de Sustentabilidade, o Fórum de Arborização. Com isso, também dentro do nosso conselho, tem bastante gente dessa área ambiental. A galera da Exalc, a galera de Maflora, né, o pessoal do Pira no Clima. Então, vem bastante essas pautas ambientais, né? Então, nós fizemos vários requerimentos direcionados a essa questão meio ambiente. Eu sou urbanista, né? O plano de habitação está aqui na casa para a gente analisar e aprovar daqui a um tempo. Então, também fizemos vários requerimentos à INDAP, questionando, né, como é que está essa situação habitacional no município, como é que está, quais são as propostas. Então, assim, teve esses requerimentos e indicações. Indicações vêm de toda a ordem, né? Pessoas desde, assim, limpeza de uma praça, um tapa-buraco, uma lombofaixa, e requerimentos também relacionados à questão cultural, né? Já que também a nossa pauta principal é a questão cultural. E aí eu vou deixar um pouco para eles falarem, mas cada um na sua, trazendo bastante demanda realmente. Eric, você tem toda a razão, a demanda triplica, né? Porque, assim, cada um recebendo as demandas, embora a gente concentre no celular do gabinete e tal, mas vem demandas de todo lado, né? Mas algumas a gente está dando sequência, requerimentos bastante. Nós fizemos uma prestação de contas, tanto ao Conselho como ao PV. A gente chama de prestação de contas, mas é uma reunião de alinhamento, reunião de mostrar o que foi feito nesses 3 meses. Foram aí 30 e tantos requerimentos, 37 requerimentos. Os fóruns a gente continua discutindo. Nós ficamos com a Escola do Legislativo na direção e tem sido bem bacana, porque é um espaço excelente de democracia, de cidadania. Então, as nossas pautas nós estamos trazendo para a escola também. A própria habitação. Não deu para discutir no fórum ainda, mas já discutimos na Escola do Legislativo. Então, isso nós já falamos um pouco semana passada, mas é um link que se faz nesses espaços institucionais e que os 3 podem estar e podem estar trazendo propostas e etc. Acho que é nesse sentido aí. Vai lá, Pablo. Muito importante, né, essa contextualização da Silvia e dizer exatamente nesse caminho, Eric, que nós vivemos um desafio como uma legislatura nova e também um formato novo, de estarmos acompanhando, fiscalizando e também propondo, né, porque nós temos uma postura propositiva no nosso mandato, esse novo governo. Não está estabelecido ainda todas as forças, né, vamos dizer assim, de governabilidade e tal, e isso passa sim pela Câmara. Nós não devemos nos ausentar dessa responsabilidade. Ou seja, a forma que o governo dialoga e vai dialogar com a sociedade, né, a forma que os mandatos e as demandas são tratadas, isso é muito importante que a gente paute, porque é a forma que a sociedade vai ser ouvida, né? A mesma sociedade que nos elegeu, tanto ao prefeito como aos mandatos, né, aos 23 mandatos, vereadores e vereadoras, é de manter o espaço do debate, da construção das políticas públicas, e isso nós sim temos pautado e buscado de maneira bastante incisiva, né, junto a todas as áreas que nós atuamos. Então, vou dar aqui o destaque, por exemplo, para a área da cultura. Nós passamos por uma gestão longa de 16 anos, né, de uma mesma representante na Secretaria Municipal da Ação Cultural, e agora temos a chance de trazer novos elementos, novas visões, né, manter e ampliar a participação. Então, a gente
já coloca aqui a enorme importância que cabe ao Conselho Municipal de Cultura, que inclusive passará por eleições. Então, a classe artística está mobilizada e está convocada, né, e nos convoca também como participantes que somos, né, nesse caminho de diálogo, para fazermos o devido acompanhamento propositivo, fiscalizador, né, que é o papel também dos mandatos, mas que um papel que também cabe aí à sociedade a partir do Conselho Municipal de Cultura. Temos trazido também demandas, né, da cultura, da educação e de todas as áreas que a gente se propõe a atuar. Então, nesse caminho, nós colocamos como propositivos, mas também de forma crítica, para empurrar, vamos dizer assim, ou puxar, né, os caminhos, né, das políticas públicas, sempre com participação, com democracia, com transparência. É dessa forma que a gente tem atuado. Perfeito. João? Eles falaram bastante, né, quase tudo já, né, mas eu queria reforçar que a gente tem atuado, assim, apesar de às vezes, né, como a Silvia é da parte do meio ambiente, a gente herdou aí algumas atividades, né, que eram realizadas pelo gabinete da Nancy. Então, às vezes, a questão do ambiente, ela aparece um pouco mais latente. Mas é um grande aprendizado que eu estou tendo, Eric. Essa questão de planejamento territorial sustentável. Então, tem sido muito importante, inclusive, estarmos juntos para trocar essas experiências. Na parte da cultura, a gente tem ficado bastante atento com a questão da execução dos projetos que foram aprovados pela Lei Aldir Blanc, né? Também estamos tentando trazer aí um diálogo com os artistas e os fazedores, trabalhadores da cultura, a respeito do próprio engenho central, né, da utilização que se propõe, que se vislumbra aí para o engenho central. Então, acho que isso é um debate muito importante. Eu sinto, Érica, a necessidade, inclusive, de que isso venha também. Temos o conselho, que está sendo aí renovado e tal, né? Temos os movimentos sociais, vários grupos, né, que são de artistas ou de trabalhadores da cultura, mas eu ainda acho importante que a gente consiga criar aqui dentro, até já conversamos, inclusive, com alguns outros vereadores e vereadoras, um fórum para a gente trazer esses grupos, inclusive, para dentro da casa, para que a cultura ocupe aqui dentro da casa o lugar que ela desejou e o lugar que ela merece. Então, trazendo essas discussões para dentro da casa, a gente não vai num sentido de institucionalizar os movimentos, não, mas de trazer os movimentos para dentro da instituição, que eu acho que é muito importante. Então, a gente tem trabalhado aí, estamos criando uma frente parlamentar da cultura, né, com alguns colegas vereadores e vereadoras, né, está em andamento, mas isso é uma necessidade que eu acho que a gente precisa também colocar em prática, essa questão desse fórum, para discutir essas questões. Outras coisas importantes que a gente traz de outras áreas, como a da saúde, por exemplo, temos feito um acompanhamento bem de perto, a questão do CAPS-AD, que se instalou agora na Vila Cristina, foi mudado de lugar, e tem apresentado uma série de problemáticas, acho que você tem acompanhado, tanto estrutural, né, quanto da própria segurança da equipe que trabalha lá, enfim, são várias questões que originaram aí alguns requerimentos, algumas indicações, algumas reuniões, né, inclusive quero destacar aqui a prontidão do comandante Nunes, né, da Guarda Civil, que nos atendeu, e também explicou a situação de uma vigilância da Guarda, como que isso poderia se dar. Então, a gente tem, fora a cultura e o meio ambiente, e também a educação, que está presente aí também com a gente, inclusive no nosso conselho, outras demandas vêm, né? Saúde, habitação, como já foi falado, né? Como que é, Pablo? Desculpa. Assistência social. Assistência social, né? Sim. Então, a gente traz uma experiência de vida, de atuação pessoal. Mas aqui dentro, você tem que estar super disposto e super aberto, né? Então, acho que esse é um diferencial. A gente não tem um trabalho individualizado, a gente não personaliza a figura do parlamentar. Pelo contrário. Porém, essa nossa iniciativa de despersonalizar a figura do parlamentar, ela é um projeto nosso, do nosso gabinete, do nosso mandato. Nós não queremos despersonalizar um outro vereador ou vereadora que foi eleito num outro formato, né? A gente entende que o mandato coletivo, ele não tira a prerrogativa de atuação de nenhuma candidatura individual. Vem para somar.
e ocupar um espaço que a gente acha que precisa ser ocupado. Com certeza. Cada um constrói a política dentro daquilo que entende que é possível, que é necessário, né? Existem... Aí a liberdade está aí para isso, né, gente? Exatamente. Ainda. Fique à vontade, pegar um gancho aí na fala do João, dos fóruns. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu também, quando vinha 5 anos atrás aí trabalhar com a Nancy, 4 anos e pouco, eu não entendia muito esses espaços, né? Fórum, conselho, escola, eu ficava meio doida, assim, né? Porque quando eu trabalhei na prefeitura, eu respondi os requerimentos dos vereadores, né? Quanto requerimento de todos, né? Eu ia citar um ou outro aqui, mas lá na ENDAP caía muito requerimento e a gente respondia e né, participava às vezes de algum projeto de lei, de construção de algum projeto de lei do executivo para cá, né? E aí quando eu cheguei aqui, não, vamos formar um fórum X, outro fórum Y, né? Dá muito mais trabalho essas discussões, né? Às vezes é mais fácil esperar chegar o projeto de lei, aprovar no plenário, ou então fazer um projetinho de lei e colocar para aprovação, né? Passa pelas comissões, tramitação. Mas os fóruns são bem importantes, porque é bem aberto esse espaço. Pode trazer o conselho de fora para dentro, né? Ah, vem lá, indica 2 membros do conselho do CONDEMA, indica um membro da Exalc, indica um membro do CEDEMA. Então, é uma junção de instituições e de pessoas que também estão pensando. Às vezes, o que acontece lá no conselho, a gente não sabe, não dá para saber tudo, né? Então, assim, aconteceu uma discussão no CONDEMA sobre um loteamento X, a gente sabia no fórum, porque tinha alguém do CONDEMA trazendo para o fórum, e aí a gente encampava isso. Então, é bem bacana esses espaços de discussões. É o que eu falei no início, dá um trabalhão, né? É fazer convite, é organizar a sala, é organizar o palestrante, é fazer a ata, mas é a forma democrática de se fazer as coisas, né? Então, acho que nesse sentido é bem legal esses espaços. Outra coisa que eu queria colocar, assim, nós fizemos algumas coisas também bem bacanas esses 3 meses. A moção prévinha do forró, né, gente? Esquecemos uma moção de aplausos que já foi aprovada. Estamos esperando só passar tudo isso para entregar para ela, né, a moção, mas foi bem bacana. Logo no início, ela participou lá do programa do The Voice, daí a gente já organizou isso. Então, é isso. Tem muito trabalho, muita coisa acontecendo. Fora a escola, né? Vocês estão vendo aí, claro, bombando. Cheio de coisa. Então, nós estamos com 47 já minutos, já está quase indo para o final aqui. Eu sempre aviso antes por conta do Instagram cortar. E aí eu queria uma fala nisso daí. O Pablo falou um pouquinho sobre a atuação de vocês em relação à administração, mas é claro que, né, o PV, que é o partido em que vocês estão filiados e o próprio mandato está inscrito, ele está dentro do governo, a partir da secretaria lá da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com a ex-vereadora Nancy, hoje secretária Nancy Tami. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação, né? Porque eu percebi que, por exemplo, existem questões, que nem o João colocou, aí do Engenho Central, tem propostas de mudanças, né? De como vai atuar no Engenho Central. Vocês também têm essa relação, que é o termo que se usa, tá, gente? Mas de ser base do governo por ter, né, uma secretaria para o partido. Como que vocês veem essa composição, essa questão política e de que maneira vocês se situam? Vai fazer um carrossel de novo? De novo, pode ir pro carrossel, vamos lá. Quer começar pelo Pablo? Tanto faz, vê aí. Então, pode ser. Vai lá, Pablo. Você muda um pouquinho, então faz um carrossel X aí. Tá. Então, Eric, é importante já frisar que não foi o PV que foi convidado para ocupar a secretaria do governo, e sim a Nancy, né, como candidata, né, tem o seu vínculo, a sua importância no PV enormemente, mas ela foi convidada pessoalmente, né, o PV não ocupa nenhuma secretaria. O PV está, sim, teve uma proposta e um plano de governo, né, não foi o mais votado, portanto, não fomos vitoriosos nesse plano de governo, mas nós, como candidatos e agora com mandato, todos a sua chapa de candidatos, né, 35 candidatos,
a figura do nosso doutor João Pauli, como na presidência, da própria Nancy, né, tem um histórico da cidade e a esse plano de governo nós estamos defendendo. Então, nós temos que fazer, sim, jus a esse plano, né, ao que nós apresentamos como campanha, as nossas pautas nacionais, né, inclusive estão fazendo críticas inclusive ao próprio governo federal, e neste caminho que nós atuamos, né, com esse papel de fiscalização e não de subordinação ou de submissão. Nós queremos contribuir, porque nós sabemos que é um momento grave, não só da cidade, mas de todo o país, e aí essas contribuições vêm nesse sentido, de forma crítica. Perfeito. João? Não, acho que o Pablo foi bem claro no que ele disse, né? Que a Nancy é uma pessoa super querida, obviamente, ela tem feito um bom trabalho lá dentro da secretaria. Foi um convite pessoal a ela, né? Então não houve, posso estar falando uma linguagem meio errada aqui, mas não houve nenhum tipo de negociação com o PV para que a Nancy pudesse ocupar este cargo. Ela foi convidada pela experiência que ela tem, pelo acúmulo que ela tem, né, dentro da área. E nesse sentido, Eric, eu acho que fica importante dizer também que, assim, qual que é o nosso posicionamento frente ao governo municipal? O que é fazer oposição? Né? Nós estamos aqui para analisar bem detalhadamente todos os projetos que chegam no Executivo. Se houver dúvida, a gente apresenta para o Conselho para que eles nos auxiliem e votar de acordo com o que for decidido democraticamente dentro do nosso mandato coletivo. É óbvio que, se houver alguma coisa que a gente acha que não é legal, vamos votar contra, vamos criticar. Porém, se mandar algum projeto que é muito interessante, por que votar contra? Fazer oposição não quer dizer atrapalhar o governo de realizar o seu trabalho, por qualquer motivo. Então, essa é uma conversa que a gente já teve internamente, inclusive, né? Enfim, por mais que, de repente, eu ou o Pablo ou a Silvia tenhamos as nossas afinidades ou desafinidades com o partido que ocupa agora o governo municipal, a gente tem que entender o que ele apresenta como projeto, né, projeto de lei, o que ele apresenta como iniciativa, né, que dependa da nossa atuação aqui na Câmara, seja para fiscalizar, seja para aprovar. Então, esse é o nosso posicionamento. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Silvia? Eu acho que eu vou bem na mesma linha, inclusive o Fabrício colocou, a Nancy está no lugar certo pela capacidade, pela competência, independente de partido. É um pouco isso mesmo. Na época a gente discutiu bastante, né, quando ela foi convidada, inclusive dentro do partido, e que não atrapalharia o nosso mandato, nem para sim, nem para não, porque depende do projeto nós vamos ser a favor, depende do projeto nós vamos ser contra, é o que o João acabou de falar. Boa. E, lógico, o PV tem a linha aí ambientalista, né? A linha tem lá os 12 itens, 12 mandamentos do PV, democracia, ecologia, uma série de democracia, ecologia, outros itens aí que a gente sempre está... A gente corrobora com tudo isso. Então, acho que se for para um bem da cidade, o projeto para o bem da cidade, independente, a gente vai estar ajudando, né? E se o projeto não for legal, a gente vai estar analisando com cuidado aí, tentando discutir. Nós estamos aí em conversa com o secretário sobre ecopontos, em conversa com a Nancy sobre hortas. Então, acho que todo mundo quer o bem da Projetos cidade. De praça, né, Silvio? A praça. Projeto de praça. Então, tem vários projetos que a gente tem tratado aí com os secretários, mas a nível municipal, a nível macro mesmo, não só pontuais, assim. Então, por enquanto tá tudo bem, acho que é isso. Para uma cidade sustentável, democrática, né? Justa, sustentável e democrática. É isso que a gente tem como nosso slogan desde a campanha que nós que a gente começou a conversar aí. Perfeito, Silvia. Bom, nós estamos quase terminando aqui já o nosso tempo. Como é um carrossel aqui, eu brinquei do carrossel, né? Sabe que esse termo do carrossel também é uma homenagem, né, às rádios esportivas. Quem gosta de futebol sabe isso. No passado, como tinha o mesmo jogo no mesmo horário, vários jogos no mesmo horário, eles faziam um carrossel. Então, falava 1 minuto do jogo do São Paulo e Palmeiras, o outro do Corinthians e do Santos. Então, eles faziam um carrossel. É daí que vem esse termo do carrossel. Então, é por isso que eu usei esse termo aqui para brincar também, em relação para quem gosta de jornada esportiva, sabe o que eu estou dizendo.
E estamos aqui já finalizando, 30 segundos para cada um falar o seu tchau aí, sua conclusão. E agradeço imensamente aí por vocês toparem esse formato aqui. Fiquei tão feliz que deu certo de fazer com 3 pessoas aqui, tá tão legal essa conversa. Por mim eu ia lá pro Largo dos Pescadores e sentava num lugarzinho lá, um sambinha em algum lugar. Por mim eu faria isso, mas como não dá, a gente continua por aqui. Então, fazer cada um. Agora, então vamos lá, começando pelo João. Pelo João. Tá bom, gente. Não, Eric, só agradecer a oportunidade, porque todo espaço é importante para que a gente possa trazer aí, né, esclarecimentos e escurecimentos a respeito do formato de atuação dos mandatos e mandatas coletivas, tá? Então, muito obrigado, colocar o nosso gabinete à disposição. Atualmente, virtualmente, tem as nossas redes sociais, né? É só procurar A Cidade é Sua, tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Facebook tem o nosso botão do WhatsApp, clica lá no botão, algumas pessoas já entraram em contato com a gente dessa forma. Entra no Face, clica no botão do WhatsApp e a gente vai ter o enorme prazer em responder e cumprir com o nosso dever aqui dentro da casa. Beleza. Antes do Pablo falar, a Ana Pavão mandou aqui, ó, me convida, me chama. Pode deixar, quando a gente for lá pro Largo, a gente faz um bonde total descendo da Câmara e indo pro Largo. Vai lá, Pablo. Isso, vai ser ótimo. O bloco da Câmara. Bloco da Câmara. Bom, talvez um dia a gente chegue a esse avanço aí de progressismo. Enfim, eu quero agradecer também, Eric, a esse convite, né, seu e em nome aí do Parlamento Aberto. Realmente, como o João falou, o mandato coletivo é uma das opções e é uma opção necessária e urgente, né, para ampliar os espaços de fala, de representação. O nosso mandato, se for ver entre os coletivos e coletivas eleitas, é o mais branco de todos. Nós buscamos até uma representação do movimento negro, mas não conseguimos a tempo, né? Algumas pessoas tinham outros problemas, outras dificuldades no momento e não conseguimos. Mas estou dizendo aqui, a gente nem expressa isso direto, mas nós buscamos. Mas, de qualquer maneira, nós buscamos também a atuação de legitimar, fortalecer, seja o movimento negro, o movimento LGBTQI+, e todas as minorias como forma de criar espaço de fala e de reconhecimento de políticas, nas políticas públicas a partir dos próprios movimentos. Como, por exemplo, o movimento Existir Sempre, que é um movimento legítimo e logo bastante organizado, já que vai ainda fazer um grande trabalho na cidade, já faz. Para enterrar esse agradecimento e essa fala final, eu quero trazer mais uma perda e um revés aí do plano nacional e que vai afetar os municípios, que é o cancelamento do concurso público que estava agendado e programado para o IBGE. Está havendo um desmonte do IBGE, assim como de todos os órgãos de pesquisa pelo governo federal. Não assim, não se utiliza, né, de dados e de pesquisa, porque é um governo negacionista, e cancelou o concurso público que faria o censo deste ano. O censo, todos nós sabemos a importância que é para as políticas públicas, né, para os governos, e então fica aqui mais uma crítica ao governo federal, e isso fará muita falta para todos os governos municipais e estaduais. Perfeito, Pablo. Silvinha, você tem 20 segundos, desculpa, mas está bem rápido. Então tá, eu queria só agradecer aí o programa Parlamento Aberto, agradecer o Fabrício, que entrou, a Ana. Ana, nós vamos tomar uma lá no Largo, sim, a Ana falou que é para chamar ela, para a gente conversar lá no Largo. O Anselmo, o Theo, estava aí, a minha tia Marci. Chamar o Fabrício também, eu falei pro Fabrício, já citei o Fabrício aí. E para fechar, acho que assim, por mais mandatos coletivos, que a gente inspire aí nesses 3 anos que nos restam, por mais mandatos coletivos. Entrem nas nossas páginas, cliquem lá no nosso perfil, que tem nosso WhatsApp, nosso e-mail, tá? Então, estamos abertos aí a diálogos aí. Obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ó, lembrando que essa live vai virar uma matéria no site da Câmara, vai ter vídeo no YouTube lá no nosso canal, e que amanhã a gente volta também 13h com mais uma live. Amanhã eu vou falar com o Germano Chagas, ele é lá do Corredor Caipira. Vamos falar sobre transição agroecológica no interior paulista. Tá, ó, um beijo.
Um beijo para vocês aí, turma. Bom trabalho e Tchau, saúde tchau, aí. gente. Obrigado. Se cuidem, hein? Abraço. Valeu. Saúde Obrigado. para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.